E aí? Ótimo, legal. Voltamos então. Vamos começar então um debate aqui. Na verdade, é uma série de perguntas que o pessoal foi fazendo e para entender melhor o que está acontecendo aí. Pois bem, Crislin, a Lívia, eu vou fazer uma sessão de 3, tá? Blocos de 3 perguntas. Aí vocês respondem e eu faço a gente segue nessa ordem. Então a Lívia pergunta aqui se que ela gostaria de ouvir sobre as questões religiosas, né, e morais que estão em jogo nesse momento. Ah, então essa seria uma primeira pergunta. A Mercedes pergunta assim, se ações autoritárias e fascistas contra essas organizações, se existem, né, ações autoritárias e fascistas contra as organizações que vocês citaram, quais seriam essas formas? E também pergunta, em relação aos outros países, quais são as principais alianças, né, que estão se estabelecendo? Eu não ficou muito claro para mim se são alianças dessas Sim. organizações, enfim, mas de qualquer forma. E uma terceira é do Felipe. Ele diz assim, temos percebido que, assim como no Brasil, o protestantismo tem um forte protagonismo no golpe político, né? Como tem sido essa relação entre a extrema-direita e o cristianismo na Bolívia? Eu emendo com uma pergunta, na verdade é um complemento dessa pergunta do Felipe, Crislin, que é a seguinte, que setores da sociedade boliviana, só para que fique clara para nós, aqui no Brasil, que setores da sociedade boliviana estão por trás do golpe institucional do ano passado e que estão apoiando o governo da Janine Áñez? Por hora é isso. Ya, entonces respondemos los dos a cada uno, ¿no? ¿Estás Não. complementando? ¿O depende? Sim, Depende. complementando Sí, pode ser. ya. Bueno, con respecto a la religión y la moral, creo que es un tema bien interesante, sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no? Primero es ya muy conocido que el gobierno de Yanine Áñez entra con la Biblia en la mano y con el discurso de Jesús al gobierno, ¿no? Y en anteriores declaraciones, la presidenta Yanine Áñez dijo que esos rituales en torno a la Pachamama era brujería, ¿no? O sea, ahí ya se puede notar la mirada que tiene con respecto a las formas rituales religiosas de los pueblos indígenas, ¿no? Es bien gracioso que en el contexto de la pandemia, el gobierno de Yanine Áñez, una de sus primeras tácticas va a ser el hacer una misa en avión, en helicóptero, ¿no? Una misa para que Dios nos salve de la pandemia, ¿no? Mientras que por el otro, mientras en el mundo indígena, mientras en los sectores populares indígenas, las comunidades estaban empezando a hacer prácticas de reciprocidad y produciendo alimentos y llevando hierbas medicinales a la gente, ¿no? O sea, había una relación espiritual práctica en el mundo indígena y otra relación, digamos, religiosa, cristiana, desde la oración, pensando que Dios puede salvar el problema de la pandemia, ¿no? Creo que en este contexto se ha mostrado de un modo bien concreto sobre las perspectivas religiosas indígenas frente al catolicismo y cristianismo del gobierno de Yanine Áñez. ¿En qué sentido? Creo que sería interesante tocar el tema de las comunidades de Oruro, ¿no? Sobre una categoría del Capaj niño. O sea, las comunidades indígenas, desde su ontología, desde su cosmovisión, han encontrado una interpretación, ¿no? De por qué estaba pasando esto de la pandemia, ¿no? O sea, ellos dijeron, esta enfermedad es un visitante, es alguien que está viniendo, que ya vino hace muchos años atrás, antes de la colonia, antes de los españoles, ya llegó este visitante que se lleva a muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Entonces, como es un visitante, tenemos que tratarle con respeto, ¿no? Tenemos que hacer rituales para recibirlo,
para recibirlo con respeto, pero también pedirle que se vaya y no se lleve tantas vidas, ¿no? Entonces, esto no es el coronavirus, es el Capaj niño, o Capaj Malcu, han puesto esos nombres indígenas para entender de su cosmovisión lo que estaba pasando en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de eso, se ha hecho rituales, se ha hecho acciones colectivas en la comunidad, se ha llamado a realizar, por ejemplo, prácticas de reciprocidad en las comunidades. Entonces, todo a partir de una lógica indígena, desde la cosmovisión andina, ¿no? Y claro, el gobierno ha hecho que eso es satanismo, que eso es idiotez, que eso es estupidez, ¿no? Sin tener el respeto y sin dar cuenta de que Bolivia hoy en día es un Estado plurinacional laico, ¿no? O sea, desde la legalidad, desde la normativa, o sea, Bolivia es un Estado plurinacional laico y que debería respetar esas otras formas, ¿no? De comprender los mundos. Entonces, yo creo que en ese escenario más bien se ha mostrado esa ritualidad práctica de los pueblos indígenas frente a una fe ciega y sin ningún resultado concreto dentro de la pandemia, ¿no? Que é uma ritualidade prática dos povos indígenas Uhum. que colocam, que experienciam a própria plurinacionalidade, né, que está na Constituição boliviana. Enquanto que o que a extrema-direita tem feito é justamente, a partir de símbolos católicos, como a Bíblia, né, cristãos como a Bíblia, a bandeira, símbolos pátrios, né, como a bandeira tricolor, que não é a única que representa o Estado plurinacional, a Uipala também representa, e dentre outros símbolos de povos indígenas, por exemplo. Então, o que acontece, o que a extrema-direita faz? Ela aciona esses símbolos e, ao mesmo tempo, é uma ofensiva contra a plurinacionalidade, uma ofensiva clara, né? Utilizando a Bíblia e a bandeira. Então, já respondendo tanto a Lívia quanto o Felipe, no momento em que o Evo Morales sai do Palácio Queimado, quem entra? O Camacho, Luiz Fernando Camacho, e o Marco Pumari ao lado dele, com uma Bíblia na mão, e se ajoelham na bandeira tricolor. Ou seja, colocando claramente que, e eles têm uma fala nesse sentido mesmo, que agora não é mais a Pachamama quem manda na Bolívia, né? Ou seja, que a plurinacionalidade nesse novo governo, nesse novo projeto que eles estão trazendo, ela vai ser totalmente desconsiderada, extinguida, e que exatamente quem são os sujeitos que vão estar nesse governo. E aí a gente volta com a pergunta do Fagner. Quem que era o Luiz Fernando Camacho, né? Essa pessoa que entra, que no momento que não tentou a presidência da Bolívia, era uma pessoa do Comitê Cívico de Santa Cruz, que é um espaço extremamente separatista e racista, né? Das classes baixas, das terras baixas. E é um grande produtor de frango, né? Ele é um grande empresário boliviano. Então a gente percebe que o governo que entra, ele está sustentado pelos grandes empresários, não só bolivianos, mas voltando para isso do diretor da Tesla, né? Que tinha interesses pelo lítio, a gente sabe que de grandes empresários nacionais, mas também de representantes de empresas internacionais que queriam exatamente o lítio, né, e os outros recursos naturais que a Bolívia produz. Não só queria a bel prazer, né, a partir das formas que eles impõem de extração do lítio. Talvez complementando. A pergunta 2, eu acho que a gente con respecto al fascismo, ¿no? Y como había dicho en mi primera intervención, tenemos que comprender Bolivia, ¿no? Como un territorio polarizado históricamente también, ¿no? Por regiones. La región oriental, que es frontera con Brasil en su mayoría, y la región occidental, que es frontera con Perú y con Chile, que es la parte andina, ¿no? Esta región oriental, donde hay muchos ganaderos, muchos agroindustriales, mucha gente migrante de Europa, se cree la Bolivia blanca, ¿no? Una Bolivia que se cree las élites económicas blancas, ¿no? Y que discriminan al otro sector occidental más racializado, más indígena, ¿no? Entonces, cuando Evo Morales sale del gobierno, esta Bolivia indígena va a perder fuerza porque, como había dicho, este sector indígena había centrado su liderazgo solamente en Evo Morales. Y como Evo Morales se fue, ya no había
un liderazgo que represente ese sector indígena. Entonces empezaron a tener más fuerza este sector oriental, ¿no? Que se cree blanca, ese sector ganadero, ese sector agroindustrial, y este sector que va a tener históricamente discursos fascistas, racistas y separatistas en Bolivia, ¿no? Es importante decir que en este contexto de la pandemia y de los bloqueos, volvieron a aparecer grupos ultra radicales fascistas de Santa Cruz, de esta región boliviana oriental, ¿no? Como por ejemplo la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Que es un grupo de jóvenes de Santa Cruz que no tuvieron problemas en su tiempo de mostrarse con cruces esvásticas, así con símbolos nazis, ¿no? Diciendo que mueran los indígenas de Bolivia, que nosotros somos la Bolivia blanca, ¿no? Entonces, volvieron a aparecer esos sectores porque la presidenta Yanine Áñez, al ser también una representante política de este sector, ¿no? Va a legitimar y va a amparar a estos sectores ultra radicales fascistas, ¿no? Entonces creo que este contexto también se ha mostrado esa fuerza radical fascista de estos sectores, y lo interesante en esto es que en estos bloqueos indígenas que se ha vivido estas últimas semanas, bajo la figura de Felipe Quispe, como había dicho, este líder indígena que ha sido tal vez silenciado por la historia boliviana, empezó también a surgir una respuesta radical indígena contra este otro sector, ¿no? O sea, los sectores indígenas, al ver que surgieron o que volvieron a aparecer estas organizaciones racistas, empezaron a conformar también sus sectores radicales y decir, si ustedes nos están amenazando, nosotros también existimos, estamos aquí y vamos a luchar con ustedes, ¿no? Entonces, hubo un momento de un encuentro de dos radicalidades, ¿no? Que al ver el gobierno, la presencia fuerte de esos dos sectores, pues van a optar por el diálogo, van a optar por las elecciones para apaciguar esta lucha interna que iba a acontecer em Bolívia. Claro, que é um espaço de violência, né? Que são os comitês cívicos e as uniões juvenis, tanto de Santa Cruz quanto de Cochabamba, que são pessoas extremamente brancas, com olhos claros, assim, e que o representante do comitê cívico da União Juvenil Crucenhista de Santa Cruz, ele se referiu a essas populações andinas que estavam bloqueando como bestas humanas. Sim. Ele usou esse termo. Sim. Sim. Então, a gente vê de um lado uma violência racista e de outro lado uma resistência radical dos aimaras, especialmente dessa parte, de onde vem o Felipe Quispe-Huanca, conhecido como El Malco, que são os Ponchos Rojos, né? Então eles começaram a se armar, a se organizar e a dizer que eles não tinham medo de enfrentar essa outra Bolívia racista que sempre exploraram as populações indígenas. Uma coisa que é muito importante também sobre o fascismo é que a Yanine Áñez, ela não só vem desse espaço, ela não só se posiciona como uma representação desse espaço, mas ela posicionou no dia 5 de agosto um ministro de nome Branko Marinković, que era um ministro que estava exilado, inclusive no Brasil, né? Que estava recebendo um asilo no Brasil, que no ano, se eu não me engano, de 2007, 2008, foi responsável por torturar indígenas e se referir às populações indígenas andinas como raça maldita. O senhor Branko Marinković, que é da Croácia, né, que não é nem boliviano, ele pousava em fotos com a suástica atrás dele. E para vocês terem noção do ministro que ela posiciona como ministro de planejamento deste governo. Então, quando isso acontece no dia 5, as organizações desses comitês começam a se manifestar com relação aos bloqueios, dizendo que são bestas humanas, que são selvagens e tudo mais. A radicalidade da resposta dos indígenas, das organizações indígenas, ela se intensifica também. Sí, y bueno, tal vez complementando a la pregunta sobre la relación también de esta extrema derecha con el cristianismo, es importante tomar en cuenta que en el escenario político boliviano, como había mencionado también, durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, se ha ensalzado, se ha hablado mucho de lo indígena, ¿no? En el discurso. El gobierno de Evo Morales ha explotado el discurso de lo indígena, gobierno de los movimientos sociales, rituales indígenas, imágenes indígenas, por todo lado, ¿no? Para vender el discurso de gobierno indígena.
14 años de tantos, de mantener ese discurso ha desgastado totalmente y ha vaciado el contenido originario de fuerza indígena que tenían esos símbolos, ¿no? Entonces, ese sector contrario al gobierno de Evo Morales va a empezar a posicionar y a usar símbolos y discursos que sean contrarios a lo indígena, a lo plurinacional. O sea, cuando estábamos en gobiernos neoliberales en Bolivia, por ejemplo, antes del 2005, ¿no? Un símbolo de resistencia y de lucha era la huipala, ¿no? Esa bandera multicuadrada de muchos colores, ¿no? Esta bandera, la huipala. Ese era el símbolo de lucha en el 90, en los 80, 70, en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Cuando tú veías esta bandera, era la bandera de resistencia, la bandera de estar en contra del gobierno neoliberal, la bandera de lucha, ¿no? De los movimientos sociales. Pero cuando va a entrar al gobierno Evo Morales, esta bandera va a empezar a ya no ser una bandera desde las comunidades, sino va a ser la bandera del gobierno de Evo Morales. Ele ¿no? copita, né? Exacto. En 14 años, esta bandera va a empezar a desgastar y a desgastarse su imagen por la trivialización que ha hecho el gobierno de Evo Morales y va a empezar a surgir como símbolo de protesta otra vez la bandera republicana, ¿no? La que es vermelho, amarelo, verde. ¿Eh? Esa bandera va a volver a aparecer como bandera de resistencia revolucionaria en contra de esta bandera, ¿no? Entonces, em especial pelas classes médias e altas brancas de La Paz, né? Que num proceso foram chamados de pititas. Claro, pero también los movimientos indígenas, eso es lo más fuerte, ¿no? Y eso como colectivos indígenas nosotros discutimos mucho al respecto, porque los mismos pueblos indígenas que no estaban de acuerdo con el gobierno de Evo Morales, ya tenían a veces vergüenza de agarrar su propio símbolo, porque ellos sabían que este símbolo era indígena, pero como el partido de Evo Morales siempre lo manejaba, entonces para mostrar el descontento tenían que manejar la bandera rojo, amarillo y verde, ¿no? Entonces, así también como el gobierno hablaba de Pachamama, hablaba de la ritualidad indígena, entonces el discurso contra ese tipo de ritualidad va a ser el cristianismo. O sea, este sector contrario a Evo Morales tenía que crear sus propios símbolos, su propio discurso, su propio enfoque, su propio horizonte de vida, ¿no? Entonces ahí pues el cristianismo va a ser el arma, la Biblia, Jesús, Cristo, la bandera roja, amarillo y verde, la república, van a ser categorías, símbolos que van a contrastar contra eso que ya no se quería hacer, ¿no? Que era el Estado plurinacional. Entonces, ahí la iglesia cristiana, la iglesia católica, pues va a empezar, sobre todo la cristiana, va a empezar a adquirir más poder, más representación, ¿no? Política, que não tinha anteriormente no Estado boliviano. Claro, e é interessante colocar também que todo esse processo de cooptação dos símbolos pelo Evo Morales e pelo MAS, ele tem um momento de implosão. Quando que é esse momento de implosão? Quando o que o Roher comentou, o Camacho entra com a Bíblia e com a bandeira no Palácio queimado, e os policiais começam a queimar o símbolo da Huipala que estavam nos seus uniformes. Então, a população de Larto, no dia 11 de novembro, ela sai para defender esses símbolos, porque ressignifica no movimento o símbolo, dizendo, não é do Evo Morales, esse símbolo é nosso. Então, a gente leu e a gente estava também em diálogo com alguns meios de comunicação do Brasil em novembro do ano passado, e a gente lia assim, o povo foi para a rua pelo Evo Morales, justamente porque eles voltaram a manejar os símbolos que antes eles estavam um pouco deixando, justamente pela cooptação do Evo Morales, né? Mas não, o movimento foi o contrário, eles ressignificaram na luta esse símbolo, dizendo, não, a gente tem um histórico, claro. Não é? Esse símbolo, ele esteve presente em 2003, com a Guerra do Gás, ele esteve presente em diversos momentos extremamente importantes para a nossa população, ele é nosso, ele não é de um governo específico. Bueno. Perfeito. Eu acho que eles têm mais perguntas. Não sei se tem mais perguntas. Tem, ainda tem. Não, dá para fazer mais um bloco e acho que mais 2 blocos de perguntas ainda. Eu não sei se eu interrompi, vocês iam falar mais alguma coisa, mais um complemento? Pode complementar, por favor. Não? Não. Outras perguntas. Então, vamos lá.
A Lívia pergunta assim, se nesse processo, como que ela tem impactado a educação na Bolívia, né? Seja a conjuntura política, seja a pandemia, né? Como que isso tem impactado a educação aí? A Mercedes pergunta que ela queria algumas referências para entender melhor a disputa, né, sobre as formas tradicionais de cuidado em saúde e as ações políticas de saúde, né? Ações e políticas públicas de saúde. A Lívia pergunta se as eleições são presenciais, se as eleições estão previstas para serem presenciais aí na Bolívia, tá? São essas três e depois tem mais um bloco para encerrar. Se ninguém tiver mais perguntas, depois a gente faz mais um bloco. Bueno, son muy buenas preguntas. Con el tema de la educación, creo que es muy importante enfatizar en la determinación de cerrar el año escolar del gobierno de Áñez. O sea, el 2 de agosto, el gobierno de Áñez va a cerrar la gestión escolar, ¿no? O sea, la educación primaria y secundaria, sí, ¿no? Y es interesante porque un 2 de agosto, en la historia boliviana, también se ha creado la primera escuela indígena en Bolivia. La primera escuela indígena. O sea, un 2 de agosto era donde los pueblos indígenas tuvieron acceso por primera vez a un tipo de educación indígena, ¿no? Y un 2 de agosto del 2020, la gente lo vio así, lo analizó de esa forma, el Estado boliviano va a cerrar el año escolar ante su incapacidad de crear políticas, ¿no?, para mantener la educación a distancia, la educación por vías de Internet. O sea, en un principio, cuando empezó la cuarentena en marzo, el Estado dijo que vamos a entrar a la tecnología, que el gobierno de Evo Morales ha inculcado mucho marxismo, casi al estilo Bolsonaro dijeron, ¿no? Mucho marxismo a los colegios, entonces ahora vamos a llevar la tecnología, vamos a llevar Internet. Pero, ¿qué pasó? O sea, sus políticas, y esa es la crítica que la gente popular, la gente indígena salía en las calles y decía, este gobierno no nos escucha. O sea, existía y existe hasta ahora una brecha grande entre el gobierno y cómo funciona el pueblo. O sea, el gobierno dijo, va a haber educación gratuita por medios tecnológicos, por Internet, pero se ha puesto a pensar si las comunidades indígenas tienen Internet, si las comunidades indígenas tienen acceso a la computadora, si tienen acceso a la electricidad. No. Entonces, gran parte de la población, sobre todo indígena, popular, de clase media baja, pues no tenía esas condiciones, ni siquiera en las universidades. Entonces, ese desconocimiento de su propio pueblo ha hecho también que la población salga a las calles y que se indigne aún más que en un 2 de agosto, justo esa fecha, 2 de agosto, el gobierno prive de educación a la población boliviana. Uno de los mandatos, uno de los principios fundamentales de la Constitución Política, que la Constitución Política del Estado menciona, es el derecho a la educación, ¿no? Y ese derecho se estaba privando, porque no han dicho que vamos a hacer una educación alternativa, dijeron, cerramos el año escolar, o sea, ya no hay más escuela, ¿no? Entonces, eso indignó mucho a la población, sobre todo a los sectores de clases medias bajas y populares indígenas, ¿no? Y también mencionaron que la educación a distancia era una forma de privatizar también la educación, ¿no? O sea, desde la lógica de los movimientos sociales, o sea, ¿quién puede pasar clases y quién no? ¿Puede pasar clases aquel que tiene acceso a Internet? ¿Puede pasar clases aquel que tiene computadora? ¿Puede acceder a aquel que tiene, digamos, un plan de servicio de energía? O sea, no es gratuita, como dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, va a haber toda una serie de contradicciones en el campo educativo, donde los más afectados obviamente van a ser los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, sobre todo de clases medias bajas. Ah. Não, eu acho que o Roger colocou todo o debate que tem sobre a educação, né? Bueno, tal vez para cerrar bien este punto, después de toda esa crítica que se ha hecho al cierre del año escolar, el gobierno va a decir, bueno, hemos cerrado el año escolar, pero las clases van a continuar,
¿no? Para que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cerraron el año escolar o va a continuar las clases? Entonces han empezado a justificarse, han empezado a querer buscar respuestas para salvar lo que han dicho, pero al final de cuentas no hay nada concreto hasta ahora. Entonces, se puede ver sectores, clases medias altas, que tienen dinero, que están pasando clases por internet, y hay sectores de clases medias bajas, sobre todo aquí en la Ciudad del Alto, que están así en el vacío. No saben si hay clases o no hay clases, porque no tienen acceso a esos dispositivos para uma educação à distância. Claro, e aí a gente percebe como os ministros e os representantes desse governo estão despreparados, porque o ministro da Educação, Victor Hugo Cárdenas, foi responsável por fazer esse grande embolado, porque no primeiro momento eles falam, não vão ter mais aulas, e aí depois gera todo um debate, toda uma indignação na população, e aí o ministro vem a público e diz, não, mas não vai ter aula presencial, mas já não tinha aula presencial, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Parece que eles estão tentando dar saídas para os problemas que a população tem, respostas insuficientes para os problemas que a população tem com relação justamente a ter acesso a uma educação à distância, né? Porque a maior parte das pessoas, em especial nas comunidades e nas zonas periféricas, não tem acesso nem à internet, né? Nem nas zonas centrais da cidade de Gelarto, a internet ela chega muito bem. A Mercedes, eu não sei se eu me entendi muito bem, ela quer referências para entender melhor todo o processo, é isso? Essa conjuntura atual? Eu acho que, pelo que eu entendi aqui da pergunta da Mercedes, né, ela queria assim, umas referências para entender melhor essa disputa, né, entre as formas tradicionais de saúde, né, e também as políticas públicas de saúde. É uma dúvida que eu fiquei também, tá, Crislin, porque eu não sei se há uma defesa dos povos indígenas, sobretudo no caso da pandemia agora, se há uma defesa das formas tradicionais de saúde para dar conta, já que, de alguma forma, as políticas públicas não chegam até esse setor da sociedade boliviana, né? Então, foi uma dúvida que eu fiquei também, né? Como que se dá essa disputa e qual que é a defesa e a justificativa que fazem os movimentos sociais e os povos aí das classes trabalhadoras bolivianas com relação às formas tradicionais de saúde? Bueno, desde el Estado creo que se puede ejemplificar de mejor forma en cómo las farmacias, por ejemplo, las farmacias, ¿cómo se llaman en portugués? Las droguerías, ¿no? Las farmacias, hasta ahora no tienen para vender un paracetamol, ¿no? O una dipirona, ya no hay, existe, o sea, no hay las farmacias, los centros médicos están totalmente cerrados, están totalmente llenos, para poder enterrar a un muerto por COVID, es todo un trámite burocrático, los cementerios están llenos, hay que hacer un trámite largo para poder contar con un cachón así para los muertos, es todo un caos, ¿no? Lo interesante es que los pueblos indígenas dieron cuenta o mostraron en su práctica, no en su discurso, en su práctica, que el Estado siempre ha estado ausente para ellos, ¿no? Y que sus prácticas y sus determinaciones, sus estrategias, nunca han importado tampoco al Estado, ¿no? Creo que es importante resaltar que las comunidades indígenas empezaron a redistribuir las hierbas medicinales por su propia voluntad, por su propia iniciativa, por su propio pensar en comunidad. Hay algo bien interesante que decía la gente en los puntos de bloqueo. La gente en los puntos de bloqueo, esa gente que el gobierno les llamaba salvajes, ellos decían, nosotros estamos en la calle, estamos dando nuestro cuerpo, porque estamos pidiendo salud, estamos pidiendo educación, no solamente para nosotros como comunidades indígenas o como barrio, sino para toda Bolivia. Nosotros estamos pensando para toda Bolivia. No como estos reaccionarios del gobierno o esta gente fascista de Santa Cruz que piensa en la familia, ¿no? Primero la familia, dice. Primero nuestra familia. ¿Cuál familia? ¿No? Claro, ¿no? Su familia, ¿no? Habla, no, Jesús, Cristo, Dios, primero nuestro. O sea, hay una tendencia regional también de esos sectores conservadores y que contrasta, ¿no? Con la lógica comunitaria
de los pueblos indígenas. No sé si quieres complementar algo. Claro. Como referência, eu acho que é importante aqui na cidade de Elato, a gente percebe que os meios de comunicação nacionais não estão divulgando o que está acontecendo, eles não divulgam a voz das pessoas nas ruas e tudo mais. Então, o que a gente tem feito, e eu tenho me aliado muito ao trabalho dos coletivos independentes. E os coletivos independentes têm produções tanto audiovisuais, né, mostrando o que está acontecendo, mostrando as vozes das pessoas, quanto produções textuais, né, artigos que são enviados por diversos intelectuais, no geral aimaras e quechuas, para os blogs desses coletivos. Então, como referência, eu daria tanto o coletivo Curva, do qual a Aurora faz parte, quanto o coletivo Ritia também, que publica alguns textos e fazem algumas discussões sobre a conjuntura atual. O interessante do coletivo Curva é que eles estiveram muito nos pontos de bloqueios e filmaram as pautas das pessoas, os pontos de bloqueio, o que elas quiseram. Então, tem um vídeo muito interessante de uma senhora explicando a importância das medicinas tradicionais para ela, para a comunidade dela, e eu acho que não tem referência melhor do que as vozes dessas pessoas. Perfeito. As eleições são presenciais, né? Sí. Legal. Sí, con respecto a las elecciones, o sea, como dijo anteriormente la Cris, tenemos en Bolivia supuestamente una comisión científica, ¿no? Que es la encargada de decir cuándo va a ser el pico más alto de infectados por el COVID, ¿no? Y al parecer esta comisión científica está de la mano del gobierno de Yanine Áñez, porque siempre va diciendo que tal fecha va a ser el pico más alto, y como pretexto o para poder fundamentar la ampliación de las elecciones generales en Bolivia. En nuestro país, aquí en Bolivia, no tenemos todavía la capacidad tecnológica, ¿no?, para poder realizar votaciones o sufragios de modo que no sea presencial, ¿no? Aquí las elecciones son presenciales, o sea, aquí tú tienes que ir a marcar una boleta y depositarlo en un sufragio. Entonces, las elecciones va a ser personal, ¿no? Pero dijo algo bien interesante el presidente del Tribunal Electoral, el encargado de llamar elecciones, que las elecciones se van a dar en octubre siempre y cuando haya también una valoración de la comisión científica. O sea, nada raro que en octubre, el 18 de octubre, la comisión científica diga que no es bueno hacer las elecciones en esta fecha, hay que volver a postergar por otros meses más, ¿no? Entonces, claro, e se dê conta que o pico da pandemia, ele acontece, como a gente havia dito, né, todos os dias, né? Então, claro que outubro, o número de casos, o número de infectados vai ser muito maior. Só que eles estão usando isso como uma saída, né? A gente entende política para depois postergar mais as eleições. Una cosa importante también que hay que resaltar, hermanos y hermanas, es que yo entiendo a veces hay una preocupación de amigos y amigas del extranjero que están resguardados en sus casas por este contexto de la pandemia, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo? Unas elecciones, ir personalmente, puede haber más infectados. O sea, las calles en Bolivia están totalmente pobladas ahora. O sea, la gente aquí en la ciudad del Alto, las ferias, están llenos de gente. ¿Son tontos? ¿Son salvajes? ¿Son porque son estúpidos? No, sino porque hay necesidades primarias, ¿no? Como la alimentación, el trabajo. ¿Con qué van a pagar la luz? ¿Con qué van a pagar el agua? ¿Con qué van a pagar la comida? ¿No? Entonces la gente tuvo que salir a la calle, aún en tiempo de la pandemia, para poder mantener su ritmo de vida, ¿no? Que lo mantiene desde hace tiempo atrás, ¿no? Perfeito. Sim. Perfeito. Vamos então para o terceiro bloco de perguntas. O Vitor Carvalho, ele pergunta assim: se o governo Morales reduziu o índice de Gini e o desemprego, como foi possível o uso do lawfare para desestabilizar o governo? É algo que foi mais ou menos
digamos assim, um processo talvez semelhante ao que aconteceu no Brasil com o governo do PT, né? O uso do lawfare, como aqui foi a Lava Jato, e aí também as particularidades bolivianas, então como foi isso feito para desestabilizar o governo. E a Lívia coloca, né, que foi algo que se repete na América do Sul como um todo. Né? Então essa é uma primeira. Eu tenho uma pergunta também, que é uma pergunta que, se vocês quiserem, pode deixar para o final, sem problemas. Mas se é possível falar numa convergência dos movimentos sociais nesse momento, tá, Crisley? Tá? Se é possível falar numa convergência dos movimentos sociais sólida, numa convergência ou seja, que vem para, de uma certa forma, superar esse racha, essa fragmentação das organizações sociais, dos movimentos sociais na Bolívia, né? Que supere, por exemplo, toda a fragmentação que se deu com o governo Evo Morales. Se é possível se é possível falar nisso nesse momento, né? E se, diante disso, para complementar a minha questão, se nós poderíamos temer um banho de sangue, uma guerra civil, se isso está fora ou não do horizonte dos movimentos sociais também, né? Já que esse processo, pelo jeito, está longe de acabar, né? E uma terceira pergunta que vem da Lívia é se existe um movimento feminista indígena, tá? Ou movimentos, né, feministas indígenas, e se sim, o que tem acontecido com eles, com esses movimentos nesse momento? Eu vou tentar responder a pergunta do Vitor, não sei se eu vou conseguir responder da forma com que ele está esperando, mas eu acho bem interessante porque as grandes referências sobre o governo do Evo Morales é justamente que ele reduziu o desemprego e que ele aumentou o PIB da Bolívia, né? Só que as pessoas, os intelectuais que fazem esse tipo de análise, eles desconsideram um setor que para mim é extremamente importante, que é o setor da nova elite aimara, né? Que é uma elite que a gente tem trabalhado bastante com eles, que influi muito no PIB, só que a maior parte do trabalho do desenvolvimento laboral dessa elite vem a partir do contrabando. Então, é uma elite. Vamos pensar a produção, a formação da cidade de El Harto. El Harto é formada, em especial, por migrantes das comunidades indígenas. Então, esses migrantes chegam aqui e o que os marxistas, nesse momento, leram, né? Vão se tornar o exército industrial de reserva da Bolívia desse espaço. Só que eles não se tornam isso. Por quê? Porque eles desenvolvem, a partir das ontoepistemologias aimaras, uma economia própria. E essa economia própria, não sei se vocês já viram, mas a cidade de El Harto, se vocês procuram na internet, vocês veem essas grandes arquiteturas que são conhecidas como cholets, né? Que são arquiteturas assim de 6 andares e que são arquiteturas em geral que respondem a uma lógica do plurimpleu aimara. O que é o plurimpleu, né? Então você vê uma parte de baixo dessa arquitetura é um espaço de fazer festas, uma parte de cima dessa arquitetura no geral é um lugar de produção de algo ou de escritórios. Então eles trabalham nessa lógica do plurimpleu. Só que no início da formação dessa outra classe, que a gente tem estudado muito, como que a gente vai pensar? Alguns dizem burguesia colha, burguesia aimara, né? Alguns dizem cholos, gente adinerada. A gente não sabe se pode ser considerada como burguesia. Estamos num trabalho justamente nesse sentido. Eles são chamados pelos aimares como camires, né? Que são as pessoas que têm sucesso, né? Tem várias formas de traduzir essa palavra, mas nenhuma delas faz jus à epistemologia aimara. Então, o começo da formação dessa nova classe elite aimara é justamente o contrabando. Então, eles contrabandeiam coisas, trazem para cá e vendem isso em espaços específicos, né?
do Brasil, do Chile, eles têm uma relação muito forte com esse contrabando. E eles têm implicado muito no PIB da Bolívia, né? Essa classe, porque eles têm enriquecido muito com o plurimpleo, porque assim, eles fazem isso, só que ao mesmo tempo eles têm outras redes de sindicatos, trabalham em outras coisas, são professores universitários, porque os filhos dos primeiros migrantes se formaram, especialmente na Universidade Pública de El Alto, que foi formada justamente para essa população indígena, uma universidade que é formada a partir de luta indígena, né? E eles empregam muitos aimaras. Então, grande parte dessa resposta ao desemprego que existia aqui, ela vem também de uma organização econômica que é aimara e que não necessariamente foi uma resposta de um governo específico. E eu acho que isso é pouco lido, porque se você analisa o PIB da Bolívia, tem uma parte do PIB não explicada que, no geral, diversos trabalhos, eu posso citar Nico Tassi com a Ser Plata Sin Plata, vão analisar esse PIB mostrando que essa porcentagem do PIB é justamente dessa nova elite aimara, né, que enriquece e que emprega uma parte substancial desses trabalhadores que antes estavam desempregados, que chegam aqui pela migração. Então, a gente tem que ler isso daí também. Eu acho que é pouco considerado. Y creo que esa caracterización que acaba de realizar Cris ayuda a entender también, en un primer término, la protesta a partir del bloqueo, ¿no? Por ejemplo, algunos sectores bolivianos dicen, esa gente debe tener tiempo, porque para bloquear los caminos tienes que tener mucho tiempo, tienes que estar en las calles, ¿no? ¿Acaso esa gente no trabaja? ¿No tiene que trabajar 8 horas, marcar tarjeta en tu trabajo de oficina? ¿No? Porque esta población en la ciudad del Alto tiene un autoempleo, es dueño de su comercio, comercializa, trabaja y tiene muchas formas de poder trabajar, ¿no? Entonces, eso le da una independencia y también le da más fuerza para poder manifestarse políticamente, ¿no? Entonces, esta característica, sobre todo de las poblaciones andinas, que no es una invención, que no es un proyecto, un programa de Evo Morales, sino es una característica del propio pueblo que ha buscado salidas de sobrevivencia ante la ausencia de políticas desde el Estado para darle trabajo, ¿no? Entonces ellos tuvieron que buscar sus propias fuentes de riqueza. A este tipo de generación de economía, el ex vicepresidente Álvaro García Linera le va a denominar el capitalismo andino amazónico, ¿no? Va a crear esa categoría. Existe un capitalismo andino amazónico que está en esas poblaciones. Entonces nosotros como gobierno, decía Álvaro García Linera, tenemos que fomentar este tipo de capitalismo para después pasar al socialismo. Tenía su mirada tipo leninista, así digamos, de poder evolutiva, ¿no? Para poder llegar al socialismo. Entonces, Álvaro García Linera creía que fomentando más ese tipo de economía se podría llegar a un cambio. Entonces, ¿qué hizo Evo Morales? Más que construir programas de trabajo, dio bonos, dinero, ¿no? Entonces dio bonos para que circule el dinero y este tipo de economías comerciales puedan tener mayor movimiento económico. Por eso la cuarentena, la política de la cuarentena, de cerrarnos, afectaba totalmente a este sector, porque a diferencia de un profesor universitario que tiene su sueldo, que puede no trabajar, no salir de su casa y dar clases por internet, va a seguir recibiendo su sueldo, su salario. En el caso de estos comerciantes, no. Si no salen a la calle, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a trabajar? Entonces tenían que salir sí o sí a la calle porque esa es la lógica de su empleo, de su autoempleo que ellos mismos han producido, ¿no? Entonces, ese tipo de característica de trabajo es lo que el gobierno de Yanine Áñez hasta ahora no entiende, ¿no? Ese tipo de economia. Bueno. Eu vou responder a Lívia e depois você pode falar isso sobre a possibilidade de uma guerra civil. Existem muitos movimentos indígenas aqui, movimentos feministas aqui na Bolívia, que não necessariamente na sua totalidade são indígenas. Então, eu acho que o mais conhecido é o Mujeres Creando,
né, que tem como uma grande representação a Maria Galindo. Maria Galindo cumpriu um papel interessante nesse processo de dar voz a algumas representações da cidade de Elato, só que a Maria Galindo não é indígena, né? Então, existe uma representante muito, muito interessante do Mulheres Criando, que é a Iola Mamani, que é uma mulher chola, e que fala exatamente da conjuntura e dos processos a partir da epistemologia da mulher chola. O que é a mulher chola, né? São essas mulheres que usam essa vestimenta própria, dessa saia de camadas, desse chapéuzinho coco, né, que é uma identidade muito importante para a Bolívia. A partir do Mulheres Criando, existem vários outros movimentos de feministas, não totalmente indígenas, mas alguns sintomam elementos, né, das epistemologias aimaras, quechuas, indígenas dos Andes. Dentre eles tem como representação do feminismo comunitário a Julieta Paredes, né, que estava muito vinculada também ao governo de Evo Morales, mas que tem umas leituras interessantes, e um outro movimento que aqui da cidade de Elato, mas também que tem uma confluência entre pessoas argentinas e de outros espaços, que é representado pela Adriana Guzmán. Mas não são movimentos que podemos dizer feministas indígenas, porque não são indígenas na totalidade do movimento. Muitos desses movimentos tomam elementos indígenas, elementos aimaras, para criticá-los, mas também pensam a mulher aimara a partir de uma perspectiva do feminismo. Mas na história da Bolívia, existiram diversos movimentos que não necessariamente se autodeclaravam como movimentos feministas, mas que eram movimento de mulheres, né? Como o movimento das mulheres cholas sindicalistas anarquistas, que eram as cozinheiras, né? Então tem uma quantidade de movimentos de mulheres muito, as Bartolinas, né? Que hoje sofrem dizem que elas estão mais vinculadas ao governo do MAS, mas também que a maior parte dessas mulheres são representantes orgânicas das comunidades, né? São eleitas pelas comunidades como representação, as mamatalhas. Então, existe uma quantidade de movimento de mulheres indígenas e aimaras nas comunidades que não necessariamente se autodeclaram como feministas, mas que estão numa chave de luta de mulheres, né? Bueno, con respecto a la pregunta sobre si había la posibilidad, tal vez, de una unión de los movimientos sociales, una posibilidad de esta vez poder trabajar juntos ante todo este contexto caótico de derecha fascista, creo que hay pocas luces por el momento, hay muy pocas luces, ¿no? El hecho de que en 14 años se haya trabajado el liderazgo de Evo Morales como el único representante de los pueblos indígenas ha afectado mucho y hoy en día está afectando mucho, ¿no? El gobierno de Evo Morales no ha creado un representante que pueda sucederlo, un representante indígena, peor, no. A última hora escogió a un tal Andrónico Rodríguez que no tiene esa legitimidad que un líder requiere de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí hay algunos conectivos, algunas demandas dentro de la sociedad que pueden dar la posibilidad de una unión de los movimientos sociales. Un caso concreto ha sido cuando se ha quemado la bandera huipala, esta bandera, como bien hemos dicho, cuando se quemó, se retiró, ante esa indignación la población volvió a unirse, volvió a cerrar las calles, volvió a tomar esa posición beligerante contra el Estado. Ahora, una cosa que nosotros vemos con mucha preocupación es que estos representantes de partidos políticos que están candidateando para las siguientes elecciones, entre ellas Áñez y Carlos de Mesa, tienen un discurso, de alguna forma, que quieren anular el Estado plurinacional de Bolivia. Yo creo que eso es una amenaza muy grande que también va a aglutinar a muchos movimientos sociales, ¿no? Creo que si hay algo bueno de todo este contexto en el campo político, yo creo que si hay algo bueno en todos los contextos que el gobierno de Áñez ha logrado quitar esa idea de que todo lo indígena era sinónimo de Evo Morales. Ya que no está Evo Morales más en el gobierno, los movimientos indígenas están volviendo otra vez a retomar sus símbolos, están otra vez empezando a asumir aquellos derechos que a los pueblos indígenas les ha costado sangre, ¿no? Porque hace tiempo atrás, cuando estaba Morales, se creía que el Estado plurinacional es sinónimo de Evo Morales, ¿no? El Estado plurinacional, eso es del MAS, eso es de Evo.
O sea, se había quitado la esencia de que el Estado plurinacional no es de un partido político, sino es una demanda histórica de los pueblos indígenas para que sus derechos, para que sus principios, para que su filosofía esté constitucionalizado. Entonces creo que a partir de esos discursos, a partir de esos nortes de la defensa del Estado plurinacional, se puede crear algunos puntos que articulen a todos estos diferentes movimientos sociales indígenas que aún hoy en día buscan mantener o trabajar en el horizonte del Estado plurinacional. E aí ele perguntou também sobre isso, se poderia acontecer um derramamento de sangue, né? Aquí eso es un tema muy complicado, ¿no? Por ejemplo, estos bloqueos que acontecieron hace unas semanas atrás, a ver, el movimiento al socialismo, a partir de la Central Obrera Boliviana, una institución afín al movimiento al socialismo, como hemos dicho, mandaron a las bases a la gente a salir a las calles, a bloquear. ¿Cuáles eran las peticiones? Que no haya otra prorrogación más de las elecciones. Elecciones sí o sí en septiembre. Ese era el primer pedido, sí o sí elecciones. Y si no, que renuncie la presidenta, que renuncie. Esas eran las peticiones. La gente salió y en ese contexto, como bien lo hemos ido desarrollando, el partido del gobierno de Evo Morales, perdón, el partido del MAS de Evo Morales, dieron cuenta que la población no estaba solamente en las calles por defender a un líder, a Evo Morales, sino que estaban en verdad indignados, estaban en verdad pasándola muy mal por el contexto de la pandemia y quería que sí o sí se vaya la Yanine Áñez, sí o sí, y elecciones de una buena vez. Pero al ver Evo Morales y el MAS que este movimiento estaba adquiriendo un cuerpo cada vez más autónomo y que estaba empezando a figurar otros liderazgos políticos indígenas como Felipe Quispe el Malcu, va a empezar el movimiento al socialismo a negociar con la presidenta Yanine Áñez. Y al final de cuentas van a quedar que el 18 de octubre van a ser las elecciones. Entonces, la población que estaba en las calles se van a ver traicionados. ¿Por qué? Porque el gobierno de Yanine Áñez ya había dicho que se va a postergar las elecciones para el 18. Entonces, por eso la gente ha arriesgado su cuerpo, salieron a las calles a bloquear para que no sea el 18 de octubre, para que se respete la fecha del 6 de septiembre, o que renuncie. Ya tenía que haber una guerra civil, porque la gente estaba así dispuesta a que renuncie. Si vienen los militares, vamos a tener que enfrentarnos. Hubo mucha gente que ha muerto por la pandemia en ese contexto, claro que sí hubo, pero al final de cuentas el MAS va a decir, bueno, aceptamos. Eso ha sido como una burla para los pueblos indígenas. ¿Para qué hemos salido? O sea, hemos salido a bloquear porque ustedes dijeron que tenemos que mantener la fecha de las elecciones, pero ahora ustedes hacen un acuerdo entre políticos y nosotros hemos salido entonces en vano. ¿No? Entonces vieron una traición. Hay una traición. Entonces, yo creo que si el 18 de octubre no se realiza las elecciones, otra vez se posterga, sí, Bolivia va a tener un contexto muy fuerte de enfrentamientos entre la policía, los militares y la población civil boliviana. E a gente percebe, de um lado, o governo da Yanine Áñez, que já manchou as mãos de sangue em novembro, né? Sim. Com as mortes de Sacaba e Sencata, com o massacre que existiu, e com as pessoas que ficaram, que tiveram, ficaram, qual o termo? Que tiveram, ou seja, tiveram muitas pessoas danhadas nesse processo, né? Pessoas perderam as pernas, teve filhos que perderam pais, mães que perderam filhos, então, assim, tem uma quantidade de sangue que foi derramado e que foi pelas mãos do governo da Yanine Áñez. Então, a gente pensa, nós como moradores daqui, que, por um lado, a Yanine Áñez, ela pode muito bem voltar com essa truculência, né? Com essa violência desde o Estado, com esse terrorismo mesmo de Estado, que eu acho que é o termo, e, ao mesmo tempo, os aimaras, eles têm uma característica muito própria, que é cada vez que um morre, mais saem para as ruas. E aí o outro morre e outras pessoas estão saindo. Então, assim, quanto mais mortes, mais o movimento se intensifica. A gente viu isso em 2003, a gente viu isso em novembro do ano passado também. Então, a gente tem certeza que se de um lado a violência vai começar, do outro a resistência também vai se intensificar. E isso, sim, pode gerar um banho de sangue. Não sei, eu acho que respondeu. Não sei se a gente respondeu. Não, vocês foram fantásticos, na verdade.
é que essas informações nos deixam, pelo menos a mim, deixam bastante inquieto, né? Desde a nossa conversa, né, Cris? Há uns dias atrás, já que a gente vem conversando, e eu estou bastante inquieto com a situação da Bolívia, porque a gente não espera que isso aconteça, a gente torce para que haja uma solução, digamos assim, radical, mas sem o derramamento de sangue, porque a gente sabe para quem geralmente esse tipo de coisa prejudica, né? Quem leva a vida de quem realmente está desarmado no processo, mas a gente torce para que realmente haja uma superação disso tudo. Agradeço demais vocês, assim, eu classifico como fantástico a fala de vocês, a quantidade de informações, né? Vai ficar disponível o vídeo no nosso canal lá no YouTube, e vocês deram uma verdadeira aula, assim, né? Uma conjuntura que vocês desenharam para nós, fantástica. Eu fico imensamente grato pela participação de vocês. O que nós pudermos fazer para que sejam difundidas essas informações, pode contar com a gente, tá bom? E a gente fica sempre aberto ao diálogo com vocês. Crisley, esqueci o nome. Crisley, Roger, agradeço muito, muito a presença de vocês, tá? E pela aula e pela análise de conjuntura que vocês deram para nós. Eu, em nome do Grupo Trabalho e Praxis, fico imensamente agradecido por vocês, por terem aceitado o convite e participarem aqui com a gente, tá ok? A gente fica à vontade para falar considerações, enfim. A gente agradece também porque no momento que a gente começou essa conversa, né, Fagner, foi no ápice dos bloqueios, que a gente estava todos os dias no bloqueio, que a gente tinha muito medo, muito receio de que a Jardinense enviasse as Forças Armadas mesmo para reprimir. Tinha dias que passavam aviões assim das Forças Armadas sobre o espaço dos bloqueios, assim, extremamente baixo, e o pessoal de Sencata já tem uma memória muito recente de que quando isso acontecia, as Forças Armadas vinham com tudo, né? A gente viu também aqui próximo à nossa casa carros, assim, esses carros militares com fuzis apontados para os pontos de bloqueio. Então, o nosso ímpeto de falar sobre isso não é nem tanto porque somos especialistas da área, né? Eu trabalho mais etnografia com as produções econômicas informais, mas mesmo porque a gente estava com medo, porque os meios de comunicação internacionais não estavam dando as informações sobre o que estava acontecendo aqui, e a gente tinha muito receio de que, justamente camuflando o que estava acontecendo, por meio desse discurso de que a gente vai proteger a vida, o governo outra vez fosse violento com esses bloqueadores, né? Então foram momentos muito fortes para nós. A gente agradece muito que vocês tenham dado esse espaço, pelo menos para conversar, pelo menos eu acho que o grande objetivo da gente era colocar essas pautas das pessoas que estavam nas ruas, né? Não era nem tanto dar uma grande análise de conjuntura, mas era colocar exatamente essas pautas, era mostrar o que a gente viveu nos pontos de bloqueios, que é totalmente contraditório ao que os meios de comunicação internacionais colocam, e também receber algum tipo de apoio internacional, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente quebra esses discursos oficiais do governo e mostra que quem está na rua realmente está lutando por legitimidade, por democracia e por saúde, né? Por saúde pública nesse momento de pandemia. Então, a gente agradece muito pelo espaço e, bom, a gente pode voltar a acontecer enfrentamentos e tudo mais, e vamos manter esse diálogo. Se vocês quiserem também, no Facebook, a Curva tem uma página, e aí sempre vão atualizando o que está acontecendo, as reuniões, a fala das pessoas nos pontos de bloqueio, e seria interessante também olhar para os espaços independentes, porque as mídias oficiais nunca vão falar o que o povo realmente está gritando nas ruas, né? Bueno, muchísimas gracias, hermanos y hermanas de Brasil, por tomarse tiempo para escucharnos, por preguntar, por estar al tanto de nuestra conversación del día de hoy. Para nosotros, como bolivianos, es muy importante que este tipo de lecturas también se puedan difundir fuera de nuestro país, ¿no?
aquí mismo, dentro de Bolivia, es muy complicado poder dar esas perspectivas porque vivimos ante un escenario donde los medios de comunicación están totalmente cooptados, ¿no? Y sabemos que también... Deixa eu só fazer uma intervenção que nós vamos encerrar de novo.